No último capítulo falamos sobre ações, mercados financeiros e bolsa de valores. Uma das coisas importantes dentro dos mercados financeiros é quando uma empresa decide abrir seu capital, ou seja, realizar sua oferta pública inicial, conhecida como IPO. Um IPO acontece quando uma empresa decide colocar suas ações no mercado público por meio de uma bolsa de valores. Para isso, ela precisa ser registrada na bolsa. Uma vez que os títulos são registrados e negociados na bolsa, eles podem ser comprados e vendidos livremente nos mercados financeiros, seja dentro ou fora da bolsa, como no caso do mercado OTC, over the counter. Agora, vamos falar sobre o preço de cotação. Ele é a referência usada por traders e investidores para decidir comprar ou vender um ativo financeiro. Esse preço quase sempre está em movimento contínuo dentro do horário de negociação. Diferentes bolsas têm horários específicos, e alguns mercados, como o de criptomoedas, operam até nos fins de semana. Esse movimento constante pode ter fortes oscilações, o que chamamos de volatilidade. A volatilidade não significa necessariamente que os preços estão caindo, pode haver movimentos bruscos tanto para cima quanto para baixo. Um preço volátil pode estar dentro de um intervalo ou apresentar movimentos mais extremos. É importante lembrar que o preço de cotação é consequência do cruzamento de ordens feitas por investidores e traders. Essas ordens determinam se o preço sobe, cai ou se mantém. No final das contas, um preço só pode fazer três coisas: subir, cair ou permanecer estável. Isso é regido pela lei da oferta e da demanda. Matematicamente, um preço tem 33,3% de chances de subir, cair ou ficar estável. Mas, estatisticamente, sabemos que, ao longo do tempo, cerca de 40% dos movimentos são de alta, outros 40% são de baixa, e apenas entre 15% e 20% são de estabilidade. Isso ocorre porque o mercado é aleatório no curto prazo, mesmo que a longo prazo siga padrões mais previsíveis. Agora, vamos responder a uma pergunta fundamental: o que faz o preço se mover nos mercados? Você já se perguntou o que realmente faz o preço de um ativo se mover nos mercados financeiros? Por que o preço sobe e desce, em uma dança constante de flutuação? O que precisa acontecer para que o preço se mova um pequeno tique para além de sua cotação atual? Essas mudanças de preço não são aleatórias. Elas acontecem devido a um processo muito específico que ocorre entre compradores e vendedores. Para entender isso, vamos dar uma olhada mais de perto no DOM, Dynamic Order Management, a ferramenta que usamos para gerenciar as ordens de compra e venda. No DOM, podemos ver dois preços principais: o Best Bid, melhor preço de compra, e o Best Offer, melhor preço de venda. O Best Bid é o preço mais alto que alguém está disposto a pagar, enquanto o Best Offer é o preço mais baixo que alguém está disposto a vender. O último preço da transação é indicado em amarelo e, a partir daí, vemos o número de contratos sendo negociados. Além disso, o DOM também nos mostra a profundidade do mercado. Ou seja, quantos contratos estão disponíveis a preços acima ou abaixo do Best Bid e Best Offer. Se você quiser comprar a mercado, você fará isso ao preço do Best Offer, e se quiser vender, o fará ao Best Bid. Se os compradores continuarem a comprar ao Best Offer, o preço vai começar a subir. Isso acontece porque, à medida que as ofertas de compra são atendidas, o preço começa a se mover para o próximo nível de venda. Se um grande número de compradores entra em cena e começa a pressionar por mais contratos, o preço pode subir rapidamente. Por outro lado, se os vendedores querem vender a mercado, eles precisam fazer isso ao Best Bid. Se a quantidade de vendedores for maior do que a demanda existente nesse nível de preço, o preço terá que cair. Ou seja, a venda de muitos contratos empurra o preço para baixo, criando um movimento de queda. A mecânica por trás do movimento do preço está nas ordens que são executadas. Quando mais contratos são comprados a um preço específico, o preço sobe. Quando mais contratos são vendidos a um preço específico, o preço desce. E tudo isso acontece dentro de um equilíbrio ou desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Por exemplo, se houver mais compradores do que vendedores, a demanda empurra o preço para cima.
Se houver mais vendedores do que compradores, a oferta empurra o preço para baixo. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda é o que causa o movimento do mercado. Entender esses conceitos é fundamental para compreender o que está por trás do movimento do preço. O preço não se move aleatoriamente, ele reflete a interação entre os participantes do mercado, suas ordens e a profundidade do mercado. Quando a oferta e a demanda se desequilibram, o preço reage, seja subindo, seja descendo. Falamos tanto sobre o preço que pode parecer repetitivo, mas acreditem, é algo muito, muito relevante. Tudo o que vemos, tudo o que se conjura ao realizar uma análise de mercado, seja por fundamentos, notícias, analistas de TV, ou qualquer um de nós, tudo está ligado à importância do preço. Não importa o que acreditamos sobre o valor de uma empresa, se ela vale ou não o que achamos. Não importa o que pensamos sobre a força ou a fraqueza de uma economia. O que realmente importa é o preço de cotação de algo que represente tudo o que mencionei. O preço dirá, de fato, se é assim ou não. Não há outra verdade nos mercados financeiros além do preço. O preço manda, sempre mandou e sempre mandará. Como o preço é determinado? A cotação das ações, por exemplo, é determinada pelas ordens de compra e venda que os investidores colocam no mercado. O preço de uma ação que vemos nos jornais, nas plataformas de análise, no software de brokers, é o preço da última transação realizada. Por isso, vemos, por exemplo, que o IBEX fechou a tanto ou o Dow Jones fechou a tanto. Sempre estamos falando do último preço executado, a não ser que seja indicado um preço de referência diferente, como o preço médio ou o preço do bid ou ask. O preço e suas partes. O preço de cotação se compõe principalmente de duas partes, o valor nominal e a expectativa. O valor nominal de uma ação é calculado dividindo o valor total da empresa pelo número de ações em circulação. Por exemplo, se uma empresa vale 100 milhões e existem 10 milhões de ações em circulação, o valor nominal de cada ação será de 10 unidades monetárias. Agora, o que muitas vezes confunde os traders é o conceito de cash flow, fluxo de caixa. Um cash flow elevado pode levar o mercado a acreditar que a empresa terá um elevado crescimento nos dividendos, uma vez que ela tem fundos gerados por seus lucros. Isso pode levar o preço da ação a subir, pois o mercado acredita que a empresa tem bons fundamentos. O dividendo é um pagamento feito aos acionistas, vindo dos lucros da empresa. Por outro lado, se o cash flow for baixo, o mercado pode pensar que os dividendos serão menores, o que pode levar a uma queda no preço da ação, pois o mercado pode achar que os fundos da empresa estão se esgotando ou que o futuro não é tão promissor. Expectativas e o movimento do preço. As expectativas desempenham um papel fundamental. O preço da ação não depende apenas do que a empresa realmente vale ou do que ela gera em caixa, mas também do que o mercado espera que ela venha gerar no futuro. As expectativas do mercado podem mudar com base em novos lançamentos, crises, ou qualquer outra novidade que impacte a percepção do futuro da empresa. Por exemplo, quando uma empresa como a Apple lança um novo produto, como um iPhone, o mercado pode reagir positivamente, mesmo antes de o produto ser lançado ou a empresa reportar qualquer lucro. Isso ocorre porque o mercado antecipa que o lançamento será bem-sucedido e que a empresa terá bons resultados futuros. Mesmo sem mudanças reais no valor contábil da empresa, o aumento da expectativa pode levar a um aumento no preço da ação. A expectativa é o que define o preço. No entanto, uma expectativa negativa pode ter o efeito oposto. Durante a crise financeira de 2008, por exemplo, ou na pandemia de 2020, o preço das ações caiu mesmo que os fundamentos das empresas, como os lucros ou o valor contábil, não tivessem mudado. O que mudou foi a expectativa. O mercado acreditava que a economia futura seria ruim, e essa expectativa gerou uma pressão vendedora que levou o preço para baixo. Isso também pode acontecer com ações que, por fundamentais, estão bem. Mesmo que uma empresa tenha bons lucros ou uma posição sólida no mercado, se as expectativas do mercado forem negativas, o preço da ação pode cair. Portanto, o que realmente determina o preço não é só o valor nominal ou os lucros passados, mas as expectativas futuras que o mercado tem. O preço de cotação sempre será o que mandará. E aqui está o ponto crucial.
o preço de cotação, independentemente do que os analistas de fundamentos ou técnicos possam dizer, será sempre o fator decisivo. O mercado, como um todo, é quem define o preço. Se um analista acredita que uma ação está subvalorizada, mas o mercado está pagando mais por ela, o preço de cotação é que manda. Não importa o que o analista diga ou o que os livros de contabilidade mostrem, o mercado vai atribuir o preço com base na percepção e expectativa dos investidores. É como vender uma casa. Se eu quero vender minha casa por um preço que acredito ser justo, baseado no valor que investi nela, na qualidade da construção e nos materiais usados, mas o mercado não está disposto a pagar esse valor, terei que vender ao preço que o mercado determinar. E o mercado pode estar disposto a pagar mais ou menos do que eu acho que vale. O que importa é o preço que o mercado aceita, não o que eu acho que vale. Expectativa e preço no mercado de ações. Portanto, quando o mercado de ações está analisando uma empresa, está também avaliando expectativas para o futuro. Isso é o que define o preço de cotação, que pode ser superior ou inferior ao valor nominal ou ao fluxo de caixa da empresa. Se a expectativa for positiva, o preço da ação sobe, se for negativa, o preço desce. Um exemplo disso é o Bitcoin. Em certos momentos, o Bitcoin estava valendo muito mais do que o valor real que alguns analistas achavam que ele deveria ter. Agora, seu preço caiu porque o mercado começou a refletir uma expectativa negativa em relação à criptomoeda. Cada analista tem sua própria visão do futuro, mas o que realmente importa é o preço que o mercado está disposto a pagar. Conclusão: o preço de cotação sempre precede a realidade. Então, para resumir, o preço sempre refletirá a expectativa do mercado. Pode ser que os dados fundamentais não mudem, mas o mercado sempre estará ajustando os preços com base nas expectativas. Isso acontece porque o mercado é um reflexo das decisões de compra e venda de investidores, movidas pelas expectativas que eles têm sobre o futuro. O preço de cotação sempre será o que manda. Não importa o que os analistas dizem, o que os relatórios da empresa mostram, o que importa é o preço que o mercado define com base nas expectativas de todos. E por isso, como traders, devemos sempre ter isso em mente: o preço manda.